Neste vídeo eu gostaria de pensar como servir na igreja local ou na casa de Deus. Gostaria de chamar a atenção para duas porções da Escritura, para dois princípios que devem ser bem considerados no serviço. O pregador Salomão aconselha: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. E o profeta Zacarias exclama: quem despreza os dias das coisas pequenas? É uma pergunta. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Zacarias capítulo 4, versículo 10. Certamente será uma bênção para o servo se estes dois princípios forem considerados em seu coração enquanto servir. Porém, a fonte de sua energia para o serviço será unicamente esta: a aquisição do conhecimento de Deus e de Cristo e o amor por Ele. Isto é o fruto de uma constante e íntima comunhão com Ele e Sua Palavra. Consideremos as palavras do Senhor: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E assim não irá demorar muito e nem será difícil para que as nossas mãos encontrem algo para fazer. Caso a sua glorificação, a sua agradável vontade sempre for a nossa propriedade, então faremos as coisas de todo o coração e com todas as nossas forças. A carne gosta de dominar, opta por fazer coisas que a exaltem. Ela tende a ir além da medida do dom da graça que recebeu e quer servir com aqueles dons que lhe proporcionam maior honra e consideração junto aos homens. Até quer imitar dons de outros irmãos que ele não tem, eu não tenho. O que se passa é que um serviço assim não coopera para a glorificação de Cristo e nem tem em vista o bem-estar das almas. É totalmente rejeitável e sempre será bom, tanto para nós mesmos como para os outros, evitar isto ao máximo. Quão perigoso é este pendor, esta tendência, e quantos não falham aqui. Quisermos servir, mas também brilhar com um dom que não possuíam e desprezaram aquele que receberam porque o consideraram de pouca importância. Quantos serviços que poderiam ser uma bênção, quantas oportunidades deixamos de aproveitar quando almejamos as coisas grandes e desprezamos as pequenas. Quantas vezes os crentes que talvez até moram na mesma casa passam indiferentes um pelo outro, sem aproveitar a oportunidade, talvez diárias, de servirem-se mutuamente em amor e ajudarem-se segundo o corpo ou a alma. Há aqueles que lastimam a falta de oportunidade para servir aos santos, ao passo que desprezam o dia das coisas pequenas por não enxergarem aquilo que está na sua frente. Pode bem ser que não reparem em serviços que seriam muito abençoados e agradáveis a Deus. Podemos desleixar os pobres e os doentes, as viúvas e os órfãos que vivem ao nosso redor e que carecem de uma palavra amiga de consolo ou de ânimo ou de ajuda financeira, talvez até a ajuda prática. Podemos abandonar os novatos na fé, aqueles que, devido ao pouco conhecimento e inexperiência, são tão propensos a serem desviados do reto caminho, e por outro lado, sermos desejosos demais de falar na congregação, ou então queremos aparecer de uma outra forma. Se o nosso olhar tão somente fosse simples, e se o nosso coração estivesse direcionado para Cristo, cheio de amor por Ele, então nos nos daríamos conta de milhares de oportunidades para o servir de maneira agradável, de sermos úteis à edificação do seu corpo. Que o Senhor, por meio do seu amado Filho,
possa despertar e fazer crescer em nós uma constante prontidão e nos dar uma atitude para o serviço que lhe seja digna. Muitos crentes têm inveja daqueles que têm lugar, eu digo, de destaque entre aspas, porque são usados publicamente. E todos querem fazer esse serviço, mas não têm dom para isto. Tomemos agora a carta do Novo Testamento. Ali encontramos muitas orientações que se dirigem a todos os membros do corpo de Cristo e cujo propósito é o crescimento e a edificação por intermédio dos mesmos. Eu gostaria de mencionar somente algumas destas passagens e desejo que cada crente possa lê-las com atenção e que as retenham em seu coração. A primeira referência a uma dessas cartas é Romanos capítulo 12, onde lemos nos versículos 6 a 8, é dito assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo, ou ao que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Uma exortação que estes versos apresentam é, sem dúvida, a não irmos além do dom que recebemos, mas que tenhamos um coração humilde e que nos lembremos sempre que cada dom, sim, que tudo o que possuímos, nos tem sido dado por graça. Esta exortação, por outro lado, também nos exclui, ou melhor dizendo, esta exortação também não exclui a ninguém dos crentes. Cada um tem recebido, segundo a sua medida, um ou outro dom, proveitoso ao corpo e pelo qual é responsável. Isto é tanto mais verdadeiro quando lemos passagens como amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Romanos capítulo 12, versículos 10 a 13. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Romanos capítulo 15, versículo 2. Sede servos um dos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Considerando-vos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Não podemos esquecer jamais que Deus, por causa de seu grande amor que nos demonstrou em Cristo, nos fez devedores do amor uns para com os outros. 1 João capítulo 4, versículo 11. Devemos até mesmo dar nossa vida pelos irmãos, pois Cristo deu a sua vida por nós. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nós somos servos de Cristo e devedores do amor. Por um lado, nos tornamos participantes de um elevado privilégio e, por outro, pesa sobre nós uma importante obrigação. Quanto não perdemos se formos negligentes em servir uns aos outros com amor? Que dano, tanto para nós como para a Igreja, há, antes de tudo, que desonra para Cristo, para o Senhor. Ainda que nossa ocupação aqui no mundo seja bastante útil, ou até muito importante, não existe um serviço mais elevado, mais abençoado, do que empenhar o amor aos que lhe pertencem. Ele contempla cada serviço, cada exemplo do amor, seja grande ou pequeno, como sendo demonstrado a Ele mesmo. Que o nosso amor por aquele que deu a sua vida por nós possa crescer e abundar cada vez mais e aparecer em nosso serviço quando fizemos para Deus aos irmãos.
Mas consideraremos ainda outras passagens que exortam todos os crentes a servir uns aos outros. Note, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Paulo escreveu a Timóteo: exorta aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19. Temos aí um vasto campo de serviço para todo crente, caso de fato o amor de Cristo ocupe o seu coração. Se o desejo foi servir ao Senhor, então Ele certamente concederá muitas oportunidades, dará também a capacidade que for necessário. Isso se o crente tiver o seu olhar voltado ao Senhor, ciente de que depende inteiramente dele. Ele conhece os nossos corações e já de longe ele discerne os nossos pensamentos. Ele viu a Zaqueu trepado na figueira brava. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando estava para entrar em Jerusalém, ele enviou 2 dos seus discípulos a uma aldeia a desprender uma jumenta e seu jumentinho e trazê-los a ele. Se alguém lhes perguntasse: por que fazeis isso? Deveriam responder simplesmente: o Senhor precisa deles. O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Poucos dias mais tarde, mandou perguntar por meio de seus discípulos a um homem na cidade: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E este lhe mostrou um espaçoso cenáculo mobiliado, tal como o Senhor o predisse. Vemos aí que o Senhor conhece o coração dos que lhe pertencem e que corresponde adequadamente ao desejo de lhe servir. O Senhor sabe o que está no teu coração e o desejo que você tem de lhe servir e o que está nas suas mãos disposto para servir a Ele. Então, no momento certo, como nesses casos e nesses exemplos, Deus vai se servir de você. Mas como nós lemos, o pregador Salomão, ao escrever Eclesiastes, ele diz: tudo que está aí às suas mãos para fazer, faça-o. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.